O advogado Manuel Nobre Correia está no Jornal da Noite. Muito boa noite, doutor. Falemos das questões judiciais, não só da investigação em si, mas aquilo, no fundo, que pode depois vir a tornar-se num caso bem em tribunal. Antes de mais, e daquilo que já se conhece, que é o que está no relatório da IGF, diria que estamos a falar declaradamente num caso de polícias e polícia, aliás, e com evidências suficientes para que o Ministério Público construa uma acusação. Bom, há muitas condicionantes naquilo que veio a público. Para que preencha um determinado tipo de ilícito, não basta que em abstrato se possa dizer que isto se trata de uma administração danosa ou de algum outro tipo. É necessário preencher os requisitos. E para estarmos aqui a falar os crimes em abstrato, eu não conheço, como ninguém conhece, quais são os trâmites do inquérito do DCAP, que, aliás, segundo julgo saber, ainda não têm arguidos constituídos. Ainda nem sequer sabemos quem é que são os visados. Mas há 19 meses que já está no Ministério Público e ainda não foi arquivado. Não é pouco habitual que estes inquéritos demorem, de facto, muito tempo, porque é um nível de complexidade tão elevada na determinação da existência de algum ilícito que muitas vezes pode demorar mais do que isto, como nós vimos por outros megaprocessos que têm sido muito noticiados. Agora, aquilo que eu posso dizer é que poderão estar aqui em causa alguns ilícitos penais daquilo que tem sido veiculado. Podem estar em causa alguns ilícitos da parte dos anteriores acionistas, nomeadamente um crime de administração danosa, se entender que existe da parte dos administradores atos de gestão que ferem as normas de uma gestão racional e com isso tenham prejudicado o interesse público, neste caso uma entidade do setor público que é a TAP, que ainda tinha uma participação à época do Estado português. Isto, portanto, estou a falar do Sr. Nilman. E também para este senhor, se verificou que houve o recebimento de uma vantagem indevida para garantir, assegurar a concretização de um negócio, a vantagem essa que teria sido recebida pela administração anterior por parte do fabricante de aviões Airbus, para que conseguissem fazer o negócio, assegurar a aquisição dos 61% de participação. Isto também poderá ser também um crime de corrupção no setor privado. Ou seja, que pune precisamente este tipo de comportamentos em que as pessoas oferecem um benefício, uma vantagem, que neste caso seria a contrapartida a uma entidade, que seria a empresa Airbus, que seria a contrapartida da compra dos aviões, dos 53 aparelhos, de renovação da frota, contra a preços que supostamente não estariam alinhados com os preços de mercado, para que a Airbus financiasse o processo de recapitalização da TAP. Depois temos aí uma questão de branqueamento e de fuga ao fisco com o contrato de prestação de serviços da TAP, que pelos vistos foi simulado com uma empresa de David Milman e que depois serviu para pagar remunerações e prémios que não foram declaradas às finanças. Falou aqui de gestão danosa, também corrupção, administração danosa. Às vezes também simplificamos um pouco a linguagem sem esse rigor, que é para as pessoas perceberem exatamente daquilo que estamos a falar, mas, portanto, já estamos aqui a falar pelo menos de 3 crimes. Do negócio que foi feito em 2015, sendo que a Atlantic Gateway saiu da TAP em 2021. Pergunto se alguns dos crimes estão em risco de prescrever. Depende de se existe alguma... Repara bem uma coisa, 2 desses crimes são crimes que são punidos. O crime de corrupção no setor privado é punido com uma pena de 5 anos. Portanto, neste momento poderá haver um risco sério de, mesmo que o ilícito se tenha verificado, já esteja prescrito. Quanto aos crimes de administração danosa, esse já não será, porque tem uma pena de 1 a 8 anos e, portanto, o prazo prescricional será muito superior. Quanto a um outro ilícito que é compaginável aqui, que será o crime de prevaricação, mas isto já seriam para os titulares de cargos políticos que decidiram a privatização.
Portanto, o crime de prevaricação... Portanto, nesse caso não seria aplicado a David Neilman ou a Humberto Não seria Pedrosa? David Neilman, seria sim aos responsáveis políticos, se se verificar que, de facto, houve uma decisão contra legem da parte deles ao fazerem o contrato de privatização. E pode o Ministério 60 capital. Público pedir que os titulares de cargos políticos sejam constituídos arguidos? Com certeza, desde que Neste caso estamos a falar, se e neste caso beneficiarem... estaremos a falar da Ministra das Finanças, do Ministro da Economia de então, dos Secretários de Estado e provavelmente dos responsáveis também pela gestão das empresas públicas do Estado. Pronto. Se forem pessoas que beneficiem de uma prerrogativa especial, obviamente que não será assim tão simples. Temos as imunidades que são assinaláveis a deputados e outros titulares de cargos políticos. Aí terá que haver um levantamento de imunidade para se poder proceder à constituição de arguido. Agora, pode não se tratar de pessoas que estejam neste momento em exercício de funções. Aquilo que interessa é que quem tenha, para que se verifique um crime de prevaricação, quem tenha tido a decisão e o conhecimento que o negócio não estaria conforme às normas orçamentais ou até mesmo de regras de boa gestão, nesse caso, e é essa consciência que tem que estar na parte do titular de cargo político bem arraigada, não pode ser apenas uma mera possibilidade abstrata que a pessoa tenha considerado, mas sim um conhecimento real. Aí haverá, obviamente, a prática do ilícito e aí, se for uma pessoa que esteja em exercício de funções neste momento, funções essas governativas, etc., obviamente que beneficia da imunidade que a lei lhe concede e aí o Ministério Público terá que atuar primeiro no sentido de obter o levantamento de imunidade para depois poder prosseguir o processo criminal contra essa pessoa. Vamos naturalmente ter de aguardar pelo andamento da investigação, mas queria-lhe colocar aqui uma questão, porque temos falado de ilícitos criminais e eles naturalmente serão julgados num tribunal criminal. No entanto, é um caso que envolve, como sabemos, também muitos milhões. Exato. Paralelamente não decorrerá um processo civil, o Estado não quererá recuperar aqui parte do dinheiro da TAP. Repare, o Estado é uma entidade que é imutável, ou seja, não muda conforme os titulares que estivessem no momento em que é praticada uma determinada decisão ou ato relativamente a um ativo do Estado, neste caso era a TAP. O facto do Estado ter, há cerca de 9 anos, autorizado ou concordado ou e ter até... tido conhecimento, não é? Neste caso, as figuras que fizeram um negócio que representavam o Estado. O Estado poderá, eventualmente, exigir satisfações dos responsáveis políticos, mas eu penso que será muito difícil o próprio Estado ir deduzir uma pretensão indemnizatória quando foi o próprio Estado, através dos seus representantes legítimos, que assinam um determinado negócio. Nós não podemos, infelizmente, julgar determinado tipo de opções que se façam quando elas fazem no exercício daquilo que são as opções disponíveis ao poder político. O Estado não pode vir, eu não concordo com esta situação, portanto eu vou exigir uma indemnização desta e aquela pessoa. Portanto, a partir do momento em que soube que os responsáveis políticos e a própria parte pública já sabiam antecipadamente da forma como iria ser feito o negócio, esse pedido de indemnização deixa de fazer sentido aí? Eu penso que sim, porque o Estado tinha conhecimento. Enquanto entidade que é, o Estado tem conhecimento e, como tal, não pode vir dizer eu agi mal naquela altura porque não preveni uma determinada situação que eu próprio sou responsável pela sua prática, não pode vir agora dizer eu agora quero ser indemnizado. Mas, entretanto, os responsáveis do Estado também mudam, os responsáveis exatamente, políticos. mas o Estado é um só, é o mesmo. Sr. Touro, os casos de corrupção em Portugal são muitas vezes marcados também pelas dificuldades que as autoridades e os tribunais têm de provar os crimes de facto. Parece-lhe que à partida, e olhando para aquilo que está em causa, que a montanha possa vir a parir um rato, como se costuma dizer? A Justiça tem os seus trâmites próprios. É completamente impossível termos uma previsão pelo aquilo que é conhecido agora, se é plausível ou não, se quer este assunto chegar a tribunal. Neste momento temos um inquérito que não tem despacho final. Pode muito bem suceder que o Ministério Público chegue a um determinado ponto de investigação e diga nós não temos aqui matéria suficiente para sustentar uma acusação. Portanto, aquilo que vamos fazer é arquivar.
E ainda que, em muitos casos de corrupção, sejam invocadas dificuldades probatórias, no sentido de recolher prova convincente e cabal e consistente, que houve de facto a prática destes crimes de corrupção, a verdade é que eu entendo que os meios que são disponibilizados ao Ministério Público, à Polícia Judiciária e às unidades especializadas que investigam estes crimes são suficientes para recolher indícios convincentes, consistentes, que houve ou não a prática de um crime. Portanto, eu não me parece que a complexidade ou dificuldade probatória seja uma justificativa para dizer que muitas vezes estes inquéritos não dão em nada. Ou não prosseguem com uma acusação ou condenação. Só para concluir, aquilo que eu gostaria de dizer é que a justiça funciona assim. O problema é que hoje em dia a justiça é muito mais mediatizada. Portanto, quando envolve este tipo de entidades, evidentemente que há, e naturalmente que assim é, ainda bem que assim é, há um maior escrutínio por parte do público. Agora, gerir as expectativas públicas não é responsabilidade dos tribunais do Ministério Público. Como é óbvio, mas vamos perceber mais adiante como resultará essa pressão de que fala sobre o Ministério Público e a Procuradoria-Geral da República. Sr. Doutor, muito obrigado por ter estado connosco no Jornal à Noite.